Salve, salve rapaziada, eu sou o Gabriel Olive. E eu sou o Josh. Sejam bem-vindos a mais um Origins Lab. No vídeo de hoje a gente vai estar vendo os 8 erros que todo filmmaker iniciante faz. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai ganhar um presente especial que só vai para os mais engajados, então fica ligado. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal aí embaixo para você não perder os presentes que a gente dá para os nossos inscritos. E deixa aqui nos comentários se vocês já cometeram algum desses erros. Eu particularmente já cometi bastante deles quando eu estava no início. E um erro que eu mais cometia era colocar a câmera no automático. Vocês não sabem o quanto isso perde qualidade na câmera. A capacidade dela diminui muito. O ISO, por exemplo, é a sensibilidade do sensor à luz, é uma opção interna da câmera. E toda câmera tem seu ISO nativo, ou seja, o ISO ideal para aquela câmera. E é uma das coisas que no automático cai drasticamente a qualidade na imagem. Porque o ISO ele vai sempre tentar regular conforme a iluminação do local. E na hora da gravação você pode perder um vídeo todo porque a imagem está regulada errada. Quando você está apontando para um ambiente externo e você aponta para um ambiente mais escuro ou no ambiente interno, primeiro que você vai perceber essa mudança de ISO do claro para o escuro. E depois que quando ela vai regular para o escuro, ela vai tentar aumentar essa luminosidade. E isso vai comprometer muito a qualidade na imagem. E outro exemplo do primeiro videoclipe que a gente lançou no canal da Origins Studio foi um clipe que a gente estava gravando em ambiente externo e eu estava gravando o cantor cantando para a câmera e ao fundo tinha o céu. E essa imagem ficava regulando entre o céu e o cantor e ficava escurecendo a cara do cantor e clareando o céu. Ou ele regulava para o céu e a cara do cantor ficava escura. E isso no videoclipe não mostra profissionalidade nenhuma. Outra coisa no automático que você tem que tomar muito cuidado é o foco. Existem certas câmeras que o foco funciona sim, mas também você tem que entender o objetivo que você quer. Se você está gravando um vlog e você está se gravando, aí sim você coloca no automático, só que sempre tomando cuidado com o que você está gravando. Já em outras produções, quando o foco fica no automático, você pode ter também essa transição de foco de um objeto para outro e também ela pode não reconhecer o objeto que você quer focar e ela coloca o foco lá no fundo. Então isso pode ser um problema também, então você tem que ter muito cuidado com essas coisas quando você coloca no automático. Você tem que prestar atenção no objetivo que você quer e também extrair o melhor da sua câmera, saber até onde ela pode ir. Se você quer colocar a câmera no automático, algumas opções, saiba o que você quer trazer com isso e saiba o resultado que isso vai dar no produto final. O segundo erro que a maioria dos filmmakers iniciantes fazem é não prestar atenção no FPS, no frame rate, ou frame rate per second. Frame rate per second. Basicamente a quantidade de frames no segundo. O que é o FPS? FPS vem de frames per second. Isso é frames por segundo. Porque assim, pensa assim, o vídeo, ele nada mais é do que o compilado de um monte de fotos em sequência. E essas fotos colocadas uma na frente da outra dá impressão de movimento para o nosso cérebro. Por isso que às vezes você vê na configuração da câmera 24 FPS. Isso é o que? São 24 fotos per second, ou seja, por segundo. São 24 fotos tiradas num segundo. Dependendo da câmera que você usa, você pode ter a opção de 60 ou até mais frames por segundo. Tem câmeras que gravam numa quantidade assim absurda de frames por segundo. E qual é a diferença? O que isso interfere no seu vídeo? A coisa mais óbvia que dá para dizer é o efeito de slow motion. Se você quer fazer o efeito de câmera lenta, quanto mais frames dentro de um segundo você tiver, mais você vai conseguir deixar o seu vídeo lento. Então vamos supor que você tem uma câmera que grava a 300 frames por segundo. Você vai conseguir fazer aquelas câmeras super lentas, que nem aqueles caras lá, tipo, eles mostram bala saindo da arma em câmera lenta e você consegue ver a bala, e eles mostram balão explodindo, por exemplo. Falando mesmo do padrão da imagem em movimento e velocidade normal, o padrão do cinema geralmente é 24 frames por segundo. Menos do que isso, a sua imagem ela vai começar a ficar meio picotada, como se estivesse parecendo meio robótica. E outro efeito que você consegue só mudando o seu FPS é aquele slow, que ele é um movimento mais lento, mas não chega a ser aquele slow motion tipo descarado. Mas você diminuindo o seu FPS, você pode na verdade conseguir um efeito estético para sua filmagem. Porque as câmeras antigas, elas não conseguiam filmar a 24 frames por segundo.
Então você diminuindo na pós, ou se a sua câmera conseguir gravar em menos frames por segundo, você consegue fazer uma coisa vintage, se for o que você está buscando para o seu vídeo, para a estética do seu vídeo. E não só isso, você consegue deixar o seu vídeo um pouco mais lento, mas não necessariamente uma câmera super lenta. Se você gravar, por exemplo, em 30 fps e depois renderizar em 24, e é claro, depois você vai ter que desacelerar um pouco o seu vídeo na pós-produção. E aí você renderiza em 24 frames por segundo. E também, se você tiver uma câmera que grava num FPS maior e depois, mesmo que você não vá fazer câmera lenta, você vai renderizar normal em 24 FPS, você vai perceber que o seu vídeo ele vai ter mais fluidez. Os movimentos que as pessoas vão realizar na cena, elas não vão ter muito motion blur. Por quê? Porque quanto mais imagens você tiver dentro daquele segundo, mais a sensação de fluidez do movimento o seu vídeo vai passar. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário. Se você quiser intencionalmente fazer uma cena ter bastante motion blur, ser aquela coisa, por exemplo, o clipe do Travis Scott, e vários artistas na verdade usam isso, em filmes também às vezes as pessoas usam isso pra... A gente já usou isso. Às vezes isso é um bom recurso para você passar um efeito de atordoamento. Às vezes, se você for... É muito usado em guerra, né? É muito usado em guerra, quando explode alguma coisa e o personagem fica atordoado. Você gravando em um FPS menor, você consegue passar essa sensação de lentidão para o seu público. Mas o FPS ele anda lado a lado também com isso que o Gabriel acabou de falar, que é não deixar no automático. Especialmente porque tanto para você conseguir uma imagem com mais fluidez ou uma imagem com menos fluidez, você precisa estar de olho no seu shutter. E assim, particularmente o maior erro que eu cometia com relação ao FPS é gravar em 60 fps, porque eu sou louco do slow motion, eu adoro câmera lenta. Se der pra fazer esse vídeo inteiro em câmera lenta. E o que eu fazia? Eu gravava em 60 fps, e sim, 60 fps vai te dar um slow motion, mas você não pode ir ao extremo com isso, porque o slow motion com 60 fps ele não vai ficar tão slow. E muitas vezes esses clipes, a maior parte dos clipes, inclusive filmes que a gente vê, é 120 no mínimo. Filmes de Hollywood, como eles têm câmeras, tipo, que, pelo amor de Deus, nem falo. Eles gravam às vezes até em um FPS até maior que 120. Mas para você conseguir um slow, que é realmente um slow mesmo, é em 120 no mínimo. O 60 ele vai te dar um slow, mas ele não é muito satisfatório se é a coisa mais descarada que você quer. E também lembrando que é sempre bom você renderizar o seu projeto em 24 frames por segundo. Mesmo se você gravou em 30, por exemplo, ou se você gravou em 60, 120, é bom você sempre se atentar a isso na hora de você estar renderizando o seu vídeo ou o seu projeto. Entrando pro terceiro tópico, a gente vai falar sobre iluminação, que é uma das coisas mais importantes no cinema. Se não a mais importante. Deixa aqui embaixo, se você tivesse que nomear o que você acha que é mais importante no cinema. Iluminação, angulação, a câmera, o que você acha que é mais importante? Porque assim, a gente sempre ouve que cinema é iluminação, e eu nunca me atentava a isso até começar a gravar profissionalmente, porque eu percebi o quanto que a iluminação importa. Faz toda a diferença, sua cena muda 100%, né? E existe a expressão no cinema chamada three-point lighting, que são os 3 pontos de iluminação. Então é sempre a luz principal entrando de um lado do rosto, o fill light entrando desse lado, que ele serve para complementar, e o contra atrás descolando você do fundo. Isso é muito importante, é uma regra básica. Você não precisa sempre seguir essa regra, mas é um formato básico para você conseguir... saber, aí sim, você já tendo isso em mente, você começa a brincar um pouco com isso. E outra coisa legal de falar sobre a iluminação, porque normalmente o nosso olho ele é acostumado com o ambiente do local. Então, se está no ambiente escuro, ele vai se adequar, se está no ambiente claro, ele vai se adequar. E quando a gente coloca a iluminação, é totalmente diferente. Por quê?
a gente tem que iluminar. Um ambiente escuro, ele é iluminado. Não tem como, ele tem que ter iluminação. E a gente olhando de fora, às vezes a gente acha estranho isso daí. A gente fala, nossa, será que... A gente compara com o nosso olho, né? A gente compara com o nosso olho. Então, às vezes está muito claro. Nossa, será que essa imagem vai escurecer todo? Às vezes tem muito disso. Você grava uma imagem e fala, não, eu quero mais escuro, eu quero mais dark, eu quero um... E quanto mais você deixar escuro, mais você vai ter que exigir da câmera. Então, assim, cinema é iluminação, sim, você tem que iluminar, ainda mais que câmera de cinema, como a gente estava falando aqui que as pessoas colocam no automático, câmera de cinema, muitas coisas são nativas, então você não consegue mexer. Então, assim, você tem que trabalhar mesmo com a iluminação. E também, vamos supor que uma imagem está muito clara e você quer mais escuro, é sempre melhor você escurecer na pós do que você tentar clarear uma coisa que está escura demais. Como a gente faz isso? A gente trabalha com a opção interna na câmera chamada S-Log. Ela vai deixar a imagem flat, então a saturação vai cair toda. Então você consegue, o contraste cai bastante. E na pós, você vai conseguir corrigir muito mais. Você vai conseguir trazer a luminosidade para onde você quer. Você vai conseguir detalhar coisas que você quer detalhar. E muitas vezes, se você gravar e não tiver iluminado de um jeito que é bom, você pode granular você vai muita granular imagem. Tudo. E aí depois na pós você vai tentar consertar e não vai conseguir, porque não é muito mais fácil você escurecer a imagem do que você clarear. Se você tentar corrigir o granulado, você vai perder detalhe. E o quarto erro que eu vejo muitas pessoas estão começando a fazer é quando você deixa de olhar para um aspecto que é importante. E qual é esse aspecto? Storytelling. Gente, quando eu comecei, eu literalmente peguei uma câmera, eu chamei uma menina e falei, vamos fazer um clipe. Ela falou, beleza, o que eu faço? Aí eu basicamente dei uma garrafa com suco pra gente fingir que era bebida e a gente ficou fumando cigarro. E foi isso. Ou seja, não tem nada acontecendo ali, não tem uma história. E às vezes muitos vídeos que eu vejo só tem efeito especial e um compilado de imagens. E às vezes, ok, é a estética que você quer colocar no seu vídeo, é a estética do estilo musical que você canta, ou às vezes a estética do vídeo que você queira fazer. Mas eu te garanto que o seu vídeo vai ficar muito melhor se você usar essa estética, usar esses efeitos, seguindo uma linearidade. Não precisa ser necessariamente uma história complexa para você ganhar um Oscar, mas tendo alguma linearidade. E tem vários fatores que podem influenciar no seu storytelling. Às vezes até a milimetragem da lente que você está usando. Se você gravar com uma lente de 85mm, ela vai fechar mais no rosto da pessoa, ela é boa para você gravar coisas que passam claustrofobia, ela é boa para gravar momentos íntimos entre casal ou coisas assim. E se você for usar uma menor, por exemplo, 24mm, ela abre mais o ângulo, ela foca as pessoas, ela foca mais o espaço onde a pessoa tá, faz a pessoa parecer mais descolada. Às vezes é bom para você passar a solidão, é bom para você trabalhar na composição do seu take, para passar o que você quer passar. É uma coisa que não dá para você deixar de lado na hora que você estiver gravando. E levar isso em consideração é uma coisa que vai enriquecer o seu vídeo, vai trazer um diferencial para o que você está fazendo. Não é só sobre fazer uma coisa que tá todo mundo fazendo, é sobre fazer de uma forma... E o storytelling não é nem somente você contar a história propriamente dita, mas você pode contar a história através das cores do clipe também. Sim, as cores dizem muito sobre o clima, a roupa que a pessoa vai estar vestindo vai falar sobre o clima. E toda essa composição das cenas, ela vai fazer parte do storytelling. E isso é um diferencial, é uma coisa que o espectador não vai pegar de cara, mas o subconsciente da pessoa vai pegar aquilo. Exemplo, O Poderoso Chefão. Aquele filme, além das 35 mil horas de filme que aquilo tem, eles trabalharam muito, por exemplo, na paleta laranja. Agora, se você pega aquela série da Netflix, Dark, por exemplo, ela é mais desaturada. Esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença no produto final que você vai estar fazendo. Isso entra no nosso quinto tópico, que é a colorização. A colorização nada mais é do que a vida na imagem. É ela que vai mostrar o que a imagem quer dizer, né?
E você não tem que pensar na colorização só na hora de tratar a cor, mas sim na hora de gravar. Na pré-produção, por exemplo, é onde você vai organizar as cores da sua imagem. E todas as cores elas têm que casar, seja do cenário ou do figurino, dos objetos de cena. Isso é muito importante para na hora da correção tudo tá em harmonia e você conseguir colorir do melhor jeito possível. E quando você leva as imagens na pós para colorir, primeiro você tem que fazer o Color Correction, que nada mais é do que equilibrar a imagem ao todo. É você meio que igualar a imagem da câmera com a imagem que a gente vê, né? O branco tem que ficar branco, o vermelho tem que ficar vermelho, O preto tem que ficar preto. e por aí vai. E depois desse processo todo de igualar as cores, você vai fazer o Color Grading, que vai ser o complemento disso tudo, na hora que você estava pensando na pré, o seu storytelling, a colorização dos objetos na hora da gravação, e esse processo final é muito importante para colar tudo isso. Por exemplo, o Color Grading numa imagem antiga, você vai colocar numa tonalidade mais alaranjada, Sim, mais amadeirada, mais quente. Para lembrar aquelas câmeras antigas, para emular aquelas câmeras antigas. E isso você vai fazer na Color Grading também, para dar esse tom. E daí também uma coisa importante, o Color Grading ele tem que sempre vir depois do Color Correction. Você primeiro precisa trazer tudo, colocar cada cor no seu devido lugar, e aí você dá essa visão mais artística para você passar o clima, para você deixar mais desaturado ou saturado, mais azul, mais quente. Uma opção que é muito trabalhada no cinema é o Teal and Orange. É aquele azul alaranjado. Então você sempre traz um objeto frio com um objeto quente. Então Aí você as cores sempre dão um mescla. contraste. E você trabalha o contraste nessa imagem. Isso é um erro muito comum nos iniciantes, porque eles não prestam atenção em nenhum desses processos e se complicam na hora de editar esse material e entregar. Ou às vezes também a pessoa tentar fazer um color grading artístico antes de corrigir a imagem. Aí a pessoa acaba deixando a pele muito laranja, por exemplo. Eu fazia isso direto. Os meus vídeos antigos, o meu irmão parecia um Smurf. O Teal and Orange tem esse problema também. Às vezes você coloca um look Teal and Orange e você não iguala essa imagem, então a pele fica muito alaranjada. E isso é uma coisa muito importante de deixar para vocês. Gente, LUT não resolve tudo, LUT ajuda muito, mas você tem que fazer uma correçãozinha, colocar cada coisa no seu lugar ali porque certinho. Cada imagem é uma imagem. Porque então cada imagem é uma imagem. Então é óbvio que você vai procurar um LUT que se iguala à gravação que você fez. Então um LUT de um ambiente externo, numa luminosidade que estava nublado, por exemplo, você vai pegar esse LUT parecido e colocar na imagem que você gravou também parecida com isso, para tudo casar e fazer sentido no resultado final. Exatamente. Por isso que o ideal é você sempre corrigir a sua cor antes e aí depois você parte para essa parte artística, escolhe um LUT que combina com a vibe que você quer passar, né? Tipo, não pode ir direto colocando um negócio e esperar que aquilo faça milagre. Você tem que... Cada imagem ela vai precisar de uma correção diferente, de um ajuste diferente. E agora o sexto erro que os iniciantes mais cometem é áudio ruim. Gente, o áudio... Eu vou exemplificar pra vocês. Isso aqui parece agradável. Isso parece bom pra vocês, gente? Uma das coisas que mais eles cometem é deixar o áudio da câmera externo. Exatamente. Câmera, ela é pra gravar vídeo. Ela não é pra gravar áudio. Ela grava áudio porque ela grava áudio. Mas se você realmente quer captar o áudio com qualidade, você precisa ter um microfone externo. Você pode acoplar, tem vários microfones que não são caros, dá para você comprar, especialmente se você faz vlog, se você faz qualquer coisa que use o áudio, você tem que considerar isso, porque a sua imagem pode ser em 8K, você pode ter uma Red. Se o seu áudio não for bom, o seu vídeo não vai ser bom. Você tem que trabalhar realmente o áudio e o visual. E outra coisa que você pode fazer para implementar o seu áudio, às vezes você não tem um microfone muito bom, você pode fazer uma mixagem básica. E o que é mixagem? É basicamente você remover frequências que deixam o seu áudio feio, que deixam o seu áudio ruim.
Por exemplo, a gente, seres humanos, a gente não ouve abaixo de 30 Hz. Então você não precisa desses 30 Hz lá embaixo para sujar o seu grave, mix, né? Que é o mais grave, exatamente. Inclusive, gente, quando se trata de frequência de áudio, quanto maior, mais agudo, quanto menor, mais grave. E abaixo de 30 Hz a gente simplesmente não ouve. Então, às vezes, só de você remover essa parte, às vezes quando você vai gravar, por exemplo, um vlog numa praia, provavelmente vai ter vento nessa praia e fica aquele som irritante. Às vezes você tem um microfone que capta muito agudo. É legal na mixagem você tirar um pouco desses S's, você usar um de-esser, e isso não é difícil, é uma coisa que qualquer software de edição de áudio você vai ter esses recursos, esse recurso de equalizar, tirar um pouco das frequências que deixam o seu áudio feio, tirar um pouco desses S's, e tudo isso são cuidados que vão dar uma diferenciada no seu trabalho. Agora falando sobre o 8º erro e o último erro da lista, é a movimentação. Eu vejo muita gente gravando assim, aí mira pra cima, pra baixo. Hoje em dia existe muito isso, né? Você tem que prestar atenção antes, quando você tá planejando esses takes. Por quê? Se você vai fazer um movimento e na outra gravação você entrar de outro lado, esses takes já não vão conversar, hein? Às vezes a ideia que a pessoa tem na hora de gravar é boa, mas a execução ela tem que ser bem feita para você conseguir extrair a qualidade mesmo da sua ideia. Existem também os objetivos que você vai querer traçar, então você vai querer uma cena de ação, então você vai ter movimentos mais tremidos, mais câmera na mão. O que conversa também com storytelling. Sim. Você passar uma emoção com o movimento da câmera. E aí, outra coisa, você vai gravar uma cena num carro que está muito tremido, aí você já vai precisar de um estabilizador, outras coisas que complementam a sua movimentação ali dentro. E entrando mais nessa parte de estabilização do vídeo, a gente deixou aqui no izinho um vídeo para você onde a gente foi mais a fundo nisso, como você estabiliza, como você grava propriamente para você não ter essa tremida, esses movimentos que você não gosta na sua imagem. E agora que vocês ficaram sabendo um pouco dos erros que todos os iniciantes cometem, além de vocês começarem a gravar melhor, vão ganhar um pack exclusivo feito por nós. Basta clicar aqui no link na descrição e você ganha automaticamente o loot. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.